Olá, gente querida, bem-vindos ao canal Rui Carlos e a Palavra. Gente, hoje nós estamos retomando o quadro Você Pergunta e a Bíblia Responde. O nosso muito obrigado a você pelo carinho, pelo apoio, pelos comentários. E você que está ouvindo essa mensagem, essa reflexão, se você ainda não se inscreveu no canal, nos ajude se inscrevendo. Deixe lá o seu joinha, acione o sininho da notificação para que você receba as novas mensagens e nos ajude com os seus comentários, com as suas perguntas, tendo em mente que o nosso objetivo é alcançar o maior número de pessoas. Pois bem, nós estamos iniciando esse quadro. Você pergunta e a Bíblia responde. E a primeira pergunta é essa: qual deve ser o papel do pregador em relação ao pecador? Eu achei muito interessante esta pergunta, porque esta pergunta nos traz a ideia, pelo menos nos força a compreender qual é a nossa responsabilidade como pregador e como cristãos em relação aos outros, em relação ao próximo. Em primeiro lugar, nós precisamos compreender, no Evangelho de João, no capítulo 3 e verso 16, está escrito que Deus amou o mundo. Bom, amar não quer dizer concordar. Não é porque Deus amou o mundo, não é porque Deus ama o mundo que Deus concorda com o erro. Então, não é porque amamos que temos que andar juntos. Não. Amar é uma coisa, concordar é outra. Mas não é porque não concordamos, não é porque não estamos de acordo que nós devemos desrespeitar. Uma das características que a gente percebe na personalidade de Deus, do nosso Pai, é o respeito, apesar de. Sempre. Deus sempre trabalhou com o ser humano respeitando as decisões, respeitando a vontade. E essa é a primeira lição que eu gostaria de deixar para vocês. Amar não é concordar. Mas não é porque você não concorda que vamos desrespeitar. A não concordância não nos dá o direito de sermos indelicados. Em segundo lugar, você precisa compreender que a Bíblia é o livro de relacionamentos. A Bíblia diz que certa vez perguntaram para Jesus qual era o maior mandamento. E ele diz: amarás ao Senhor de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Ou seja, é um relacionamento em 3 direções. Você precisa amar a Deus, e amar a Deus você vai amar a si mesmo e você vai respeitar o próximo. Ou seja, a vida cristã consiste em relacionamentos. Um relacionamento com Deus, relacionamento com você mesmo e relacionamento com os outros. Ninguém consegue ter um bom relacionamento com os outros se não estiver bem consigo mesmo. E você só vai estar bem consigo mesmo se você estiver bem com Deus. Um outro fator, terceiro ponto que eu quero destacar aqui, é sobre a personalidade de Jesus. Isaías falando sobre Jesus, Isaías descrevendo a personalidade de Jesus, lá no capítulo 42 de Isaías, o verso 2 e o verso 3 diz Isaías a respeito dele, que Jesus não grita a vergonha de ninguém em praça pública, que Jesus não quebra a cana trilhada e que Jesus não apaga o pavio que fumega. Ou seja, Jesus nunca se utilizou da fraqueza humana, do erro humano, do pecado do ser humano para se promover. É muito deselegante um cristão se utilizar do nome de pessoas, da fraqueza, do erro, para querer se promover.
Isso não é o papel de um cristão, muito menos de um pregador. Nós, como pregadores, nós, como professores, nós temos o compromisso de anunciar a verdade sem desmoralizar pessoas. Até porque o princípio do evangelho é ganhar vidas e não afastá-las definitivamente. O trabalho de convencer o pecador é do Espírito Santo. O trabalho de julgar é de Deus. Nós não fomos chamados para sermos juízes. Nós não temos o direito de julgar absolutamente ninguém. Quem faz esse tipo de trabalho é o Espírito Santo, é Deus. O nosso compromisso é sermos farol, é sermos luz, é sermos pregadores do Evangelho. Nós temos o compromisso de sermos sal da terra e luz do mundo. Quando percebemos esse tipo de comportamento, eu penso que é um comportamento muito deselegante, como pregador, como cristão, usar nomes, fraquezas, defeitos de pessoas e quase que nominando pessoas. Esse papel não é o papel de um cristão. E eu penso que, como cristão, nós temos que lembrar sobre a personalidade do nosso mestre. A Bíblia diz que a mulher foi apanhada em adultério. Jesus poderia ter se utilizado das prerrogativas da lei, mas Jesus não a desmoraliza. Jesus não quebra a cana trilhada, Jesus não apaga o pavio que fumega, não grita a vergonha daquela mulher em praça pública, porque Jesus Cristo veio para restaurar. E tantas outras situações em que Jesus teve a oportunidade de gritar a vergonha, de quebrar a cana trilhada, de apagar o pavio que fumega, mas em nenhum momento ele fez isso, porque Jesus Cristo não veio para isso. Jesus Cristo veio para salvar, ele veio para buscar o homem perdido, ele veio para restaurar o homem perdido. Então eu penso que a nossa lição é essa, a lição que nós temos que levar para a vida. Nós precisamos aprender com o nosso mestre a se relacionar com as pessoas, apesar de não concordarmos, apesar de não estarmos de acordo, apesar de não vermos nada de positivo em relação a esse mundo, mas isso não nos dá o direito, isso não nos dá nenhuma prerrogativa para falarmos, acusarmos, apontarmos o dedo, mencionando fraquezas, defeitos, falhas do ser humano. Até porque nós, se somos o que somos, somos pela graça. Se hoje nós somos um pouco melhores, somos por conta da graça. Se hoje nós estamos tendo esta oportunidade de anunciar a verdade, é por conta da graça. Se Deus nos deu a oportunidade de ajudar as pessoas, não é por conta de méritos, não é por conta de capacidade humana, de merecimento humano, mas tudo pela graça. Então vamos ficar com essa lição. Qual é a nossa posição? Nós devemos ser como Jesus. Não gritar a vergonha de ninguém em praça pública. Não esmagar a cana trilhada, que já foi amassada, que já foi pisada, então nós vamos lá e amassamos mais ainda. Não. Nós não podemos quebrar a cana trilhada e nem apagar o pavio que fumega. A pessoa está lutando para ficar em pé, então eu vou lá e acabo de matar aquela pessoa. Não. A Bíblia diz que nós temos que fazer o papel inverso. Ao invés de gritar vergonha, eu vou oferecer saída. Ao invés de quebrar aquela cana trilhada, eu vou pôr aquela cana de pé. Ao invés de apagar aquele pavio que fumega, eu vou pôr vida, eu vou pôr fogo naquela vida para que ela se sinta forte e possa recomeçar. Essa é a palavra que desejo deixar para vocês nesse dia, em nome de Jesus.